pessoal, eu comentei com vocês recentemente que eu parei de tomar pílula anticoncepcional e muitas de vocês se interessaram pelo assunto e pediram para eu gravar um vídeo falando sobre isso. Então aqui estou eu hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu sei que muitas pessoas têm dúvida, não sabem se param, não sabem quais vão ser as vantagens e as desvantagens. Então por isso que eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje. Então se você tiver curiosidade também para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês, falar um pouquinho disso que eu acho que pouquíssimas pessoas falam sobre isso na internet, mas que é um assunto tão normal que acontece com todas as mulheres e, gente, não tem por que não falar. Eu tive a minha primeira menstruação quando eu tinha entre 11 e 12 anos, então eu era bem novinha quando aconteceu. Eu lembro do dia que aconteceu e foi tudo muito esquisito, eu não sabia exatamente o que sentir, como sentir, o que fazer, realmente é muito estranho. Vocês que estão aí desse outro lado sabem do que eu tô falando. E aí minha mãe me explicou tudo, como era, o que eu tinha que fazer, como funcionava, enfim. E aí o que aconteceu é que o meu fluxo menstrual sempre foi muito grande, eu sempre tive muita cólica, sempre tive muita dor, eu ficava totalmente indisposta, tinha muita TPM. A minha menstruação durava em torno de 7 dias e era um fluxo bem intenso no meio do período. E quando eu tinha, acho que mais para 12, 13 anos, eu tive um período onde eu tive muito sangramento, muito sangramento, de, assim, ter que levantar de madrugada para tomar banho. E aí, com essa idade, eu tive que tomar, se eu não me engano, 3 meses de pílula anticoncepcional, que foi orientação do médico na época. Eu tomei, não entendia muito bem o que era, o porquê eu tava tomando, e aí foi que meu ciclo voltou ao normal. Depois disso eu só fui tomar pílula de novo quando eu tinha 17 anos. Só que até aí, muitas vezes eu ficava assim, 1 mês e meio sem menstruar, eu ficava 2 meses até sem menstruar, e pra mim tava ok. Só que quando eu menstruava eu tinha um fluxo grande como todas as outras vezes. Até que com 17 anos eu voltei a tomar e passei por várias pílulas diferentes, onde diversas vezes eu tinha reação ou a pílula era muito fraca pra mim, até que depois de um tempo, até quando eu parei de tomar a pílula, eu continuei com a mesma pílula que funcionava pra mim e ela era muito boa tanto pra oleosidade da minha pele, do meu cabelo, pra regular o meu ciclo e pra diminuir os sintomas que eu tinha de tensão pré-menstrual, enfim, tudo mais. Agora, essa é a minha história. Agora, contando um pouco sobre o histórico familiar. A minha mãe, quem ainda não assistiu o vídeo, quem é novo por aqui, esse é o primeiro vídeo que está assistindo, eu vou deixar um link aqui nos cards, onde eu contei um pouquinho do que aconteceu com a minha mãe, como foi lidar com a perda da minha mãe e o motivo pelo qual tudo isso aconteceu. A minha mãe teve câncer de mama e morreu em função de uma metástase de câncer de mama. E aí, depois que eu tava um pouco mais velha, que foram os últimos anos que minha mãe fez tratamento, que eu acompanhei super de perto, eu comecei a ver a entender um pouquinho mais de tudo aquilo, porque quando ela teve o câncer a primeira vez, eu tava na 8ª série, então não entendia muito bem o que estava acontecendo, o que era, do que se tratava, como surgia. E aí existem diversas teorias relacionadas ao câncer de mama, tanto com o consumo de hormônios, questões psicológicas mesmo, até de sentimento, de coisas que a gente guarda. Então, assim, em relação ao primeiro câncer que minha mãe teve, minha mãe descobriu o câncer dela com 40 anos, na época ela tomava anticoncepcional, sim. Pode ter também sido um dos motivos dela ter o câncer tão nova, né, porque 40 anos é super nova. E desde que minha mãe descobriu esse primeiro câncer, ela nunca mais tomou nenhum tipo de hormônio. Nada, absolutamente nada. Pra mim, tudo ok, assim, eu não entendia muito bem, minha mãe nunca falou tão abertamente, especificamente sobre esse assunto, câncer de mama versus anticoncepcional. Tenho certeza que do jeito que minha mãe era curiosa, ela deve ter perguntado tudo isso pro médico, mas não é uma coisa que a gente conversou tanto na época. Mas o câncer de mama dela poderia sim estar ligado ao consumo de hormônios, mais questões psicológicas, sentimentais, todas essas coisas. Então, eu passei a tomar anticoncepcional, minha mãe nunca me proibiu, mas eu sempre fiquei com aquele alerta, sabe? Aquela coisa de, putz, eu tô consumindo um tipo de hormônio que, teoricamente, se a gente estivesse vivendo no tempo das cavernas, eu não estaria.
Então, todas essas coisas acabavam pesando um pouco mais na minha consciência. E quando o câncer da minha mãe voltou muito mais agressivo, muito mais forte. E aí a gente conversou um pouquinho mais sobre isso e tal. E eu acabei sempre ficando com essa pulga atrás da orelha. Logo depois que eu perdi a minha mãe, eu parei de tomar um anticoncepcional por um ano, isso foi em 2014, e acabei voltando por questões médicas, solicitações médicas, por alguns exames, enfim, e voltei a tomar um anticoncepcional. Só que no ano passado, em 2017, eu falei assim, tô cansada, não quero mais. E todas as vezes que eu ia tomar a pílula à noite, eu pensava, putz, eu tô consumindo hormônio, putz, a minha mãe, putz, câncer, sabe? Todas as vezes eu perguntava para os médicos, por todos os médicos que eu passei, eu perguntava quais são, eu que tenho um histórico familiar, quantos % aumenta a chance de ter câncer de mama tomando pílula anticoncepcional? Muitos médicos falavam, ai não, essa teoria ainda não tá concreta, ai, as chances são tantos % e tal. E eu falava assim, putz, se aumenta a chance, por que eu vou continuar tomando? A médica que eu vou hoje, ela, quando eu falei pra ela, olha, eu vou parar de tomar, ela não virou pra mim e falou assim, não, mas por que você vai fazer isso? Ela falou assim, ok, se você se sentir confortável, se você se sentir bem, a gente tá aqui, é isso, para de tomar e pronto. E desde então faz 1 ano e 2 meses que eu parei de tomar pílula, eu não tomei mais nenhum hormônio nesse meio tempo, e eu sabia das consequências que eu poderia ter. A primeira coisa, a oleosidade da pele, acne, oleosidade do cabelo, inchaço, todas essas coisas poderiam vir à tona e até mesmo desregular minha menstruação, como ela era quando eu era bem novinha. Eu estava consciente disso tudo e achei que valeria muito mais a pena ter todas essas consequências, todas essas reviravoltas no meu organismo, do que continuar tomando um hormônio que teoricamente não era para eu estar tomando. Então, assim, o que aconteceu comigo? Os primeiros meses acho que foram os piores, tá? Foram os que eu, entre aspas, sofri mais. Principalmente pelo fato, e nem é por acne, oleosidade da pele, nem nada disso, mas pelo fato da minha menstruação ficar desregulada. Eu fiquei muito apreensiva em relação a isso, porque eu tenho bastante, como eu falei pra vocês, eu tenho muitos sintomas, então eu tava com receio de voltar a ter todos esses sintomas. E depois que eu parei, acho que eu demorei um pouco mais de 1 mês pra menstruar, então eu fiquei meio apreensiva, não sabia o que esperar, mas era só meu organismo se adaptando e meio que tirando o que eu tinha consumido em todo esse tempo. Então sim, a minha pele logo em 1 mês, assim, depois de 1 mês ela voltou a ficar bem oleosa, o meu cabelo também voltou a ficar bem oleoso e a minha acne voltou. Eu tenho bastante acne na região do queixo, nessa região aqui, na lateral do nariz, e na testa eu fico com várias bolinhas. Mas assim, mesmo tomando anticoncepcional, eu lavava o cabelo todos os dias, então isso pra mim não é uma coisa que me incomodava. Se eu lavava o cabelo de noite e ia trabalhar ou ia sair no dia seguinte, meu cabelo só voltava a ficar oleoso à noite, ele não acorda oleoso. Então isso pra mim, ok, eu realmente não é uma coisa que me incomodava tanto assim. O que mais me incomodava mesmo era a acne, mas eu passei a cuidar muito mais disso do que eu cuidava antes. Mesmo cuidando assim, às vezes eu falava assim, hoje eu tô com tanto sono que eu não vou cuidar da minha pele. E ia dormir. E não acontecia nada. Mas parando de tomar um anticoncepcional, eu tive que ter muito mais cuidado, usar sabonetes específicos, usar produtos, cremes específicos, lavar muito mais o meu rosto do que eu já lavava normalmente, claro, não 5 vezes ao dia, mas pelo menos 3 vezes ao dia, quando eu sentia que tinha mais oleosidade, fazer limpezas de pele recorrentes, enfim, protetor solar, cuidar tudo direitinho, cuidar da pele bem direitinho para que essas consequências não sejam tão grandes como elas poderiam ser. Agora sobre a TPM, eu tenho sim bastante sintoma. Eu sinto que eu incho nesse período. Eu sinto que as espinhas elas querem vir muito mais fortes. Os meus seios doem muito e ficam super inchados e eu sinto cólica. Isso antes, pelo menos de 10 a 8 dias, de 8 a 10 dias antes, eu sinto esses sintomas e eu sinto que nos 3 dias
durante o período que eu menstruo, eu acabo tendo mais cólica, mais dor, mas isso tudo são reações normais minhas, sabe? Então, assim, eu já sei que são minhas e que isso poderia vir, sim, forte depois que eu parasse de tomar a pílula. Mas são coisas assim que tudo você tem como cuidar, sabe? Uma bolsa de água quente, dormir, descansar, comer bem, porque comer bem faz muita diferença nesse período. Se você come só besteiras, assim, eu amo besteiras, tá, gente? Não é nenhum tipo de preconceito, eu amo e como sempre. Mas se você come muito mais nesse período, eu sinto que eu fico muito mais irritada, eu fico muito mais sem paciência. Então essas coisas acabam ajudando sim. Então ser um pouco mais, entre aspas, natural nesse período vai ajudar você a não ter tantas, quer dizer, no meu caso, né, vai me ajudar a não ter tantas consequências de TPM como eu tenho normalmente. Eu não sei se foi por conta do anticoncepcional, mas senti que meu cabelo ficou mais forte. Claro, ele cai normalmente, assim como todo cabelo cai. Eu também já falei um pouquinho sobre isso, eu tive um problema sério com queda de cabelo em um período. Eu vou deixar até o link dos vídeos aqui nos cards ou no box de informações pra vocês, porque se eu não me engano são 3 vídeos. Eu tava com muita falta de ferro e hoje eu não tenho mais esse problema. Claro, eu tive em um período no ano passado, mas muito por conta de estresse. Eu senti que meu cabelo ficou mais forte depois que eu parei. O meu ciclo ele regulou depois de 2 meses, então ele ficou bem certinho, coisa que eu não tinha nem quando eu era adolescente, então ficou bem direitinho e eu acompanho tudo por um aplicativo no celular que chama Clue, depois eu posso deixar o link aqui embaixo pra vocês se vocês quiserem, e pra mim é um dos melhores aplicativos pra fazer esse controle, saber o período fértil e tudo mais. Uma vantagem que eu vi, assim, que melhorou muito mesmo, foi a questão de celulite. Quando eu tomava, assim, eu tenho celulite normalmente, assim, não nego, não deixo de andar de biquíni de jeito nenhum, não deixo de andar de shorts, porque assim, de verdade, gente, quem tem que estar feliz sou eu, então isso independe, sabe? Independe dos outros e o que os outros vão achar. Então eu senti que depois que eu parei de tomar a pílula, a quantidade de celulite diminuiu muito, mesmo eu tendo sentido que o meu corpo em si retém um pouco mais de líquido do que eu retinha antes. Mas nada que uma drenagem não ajude, sabe? Então, assim, essas coisas são tão pequenas. Então, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que eu sei, eu não teria nem começado a tomar pílula se não fosse por indicação médica, se não fosse realmente uma necessidade. Porque eu sei que muita gente toma por conta de ovário policístico, endometriose, outros problemas que eu não tenho conhecimento, eu não sou médica, não posso ficar falando pra vocês, mas são coisas que muitas pessoas têm que tomar a pílula ou tomar algum contraceptivo ou algum tipo de hormônio porque tem problemas de saúde e são tão jovens que precisam tomar esse tipo de hormônio, tá? Ou esse tipo de medicamento. Então, assim, isso são todas opções, a gente tem que ter muita consciência do que a gente está consumindo, do que a gente está tomando, mas nada, absolutamente nada paga a tranquilidade da minha consciência depois que eu parei de tomar a pílula anticoncepcional, assim, foi uma das melhores coisas pra mim, e pelo fato de ter tido uma pessoa na família, e tão próxima assim como a minha mãe, de ter tido câncer de mama e o anticoncepcional que ela tomava estar sim um pouco relacionado ao câncer que ela teve, não paga, sabe? Realmente não paga. Eu acho que a gente sempre tem que pensar na nossa saúde em primeiro lugar, porque sem ela a gente não consegue fazer nada, a gente não viaja, a gente não vai poder curtir a nossa família, não vai poder curtir a nossa vida, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer absolutamente nada. Então eu acho que é o maior valor que a gente tem que dar. Então o que eu posso dar de conselho, assim, para as pessoas que conversam comigo sobre isso realmente tem necessidade de você tomar a pílula ou você só tem medo de engravidar? Porque existem diversas outras maneiras de evitar a gravidez, sabe? Então, não é só isso. Às vezes a gente continua tomando pílula, continua usando contraceptivo por comodidade, por comodismo. E talvez não valha tanto a pena assim para daqui a alguns anos da sua saúde, para daqui a algum tempo. Então, assim, eu me sinto super bem hoje, mesmo tendo algumas das consequências, como espinhas. Vocês viram, quem viu os meus últimos vídeos viu que eu tô com 2 espinhas horríveis aqui, horrorosas. Mas, cara, a maquiagem cobre, e se não cobrir também eu vou sair de cara limpa e
dane-se, sabe? Ninguém tem nada a ver com isso. A opinião dos outros não pode interferir na sua saúde, sabe? Só, claro, se for algo indicado pelo médico. E é o que eu sempre falo. Siga o que seu médico diz. Encontre um médico ou uma médica de confiança. É a melhor coisa para quem quer tomar essa decisão, para quem quer saber o que fazer. Procure seu médico, encontre alguém que você confie. Eu demorei um pouco para encontrar uma médica que eu confiasse, um médico, uma médica que eu confiasse. Hoje é uma médica que me atende e eu adoro ela, gosto muito dela. E ela super entendeu. Estou extremamente feliz, extremamente satisfeita e muito, muito, muito confortável com a minha decisão, mesmo tendo diversas consequências, diversas coisas que eu sabia que poderiam acontecer. Mas hoje eu tô extremamente bem e com a consciência muito tranquila. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que vale muito conversar sobre esse assunto, porque eu sei que muitas pessoas, muitas meninas, mulheres, enfim, têm essa dúvida de para, não para, o que eu vou sentir, o que eu não vou sentir. Contei pra vocês aqui a minha experiência, não sou médica, não sou muito longe disso. Eu simplesmente vivi um pouquinho, conversei um pouquinho com muitas pessoas. Também tive, claro, a conscientização em relação ao que aconteceu com a minha mãe, tive bem próxima disso, então a gente acaba sabendo e entendendo um pouquinho mais o que essas coisas podem causar no nosso organismo. E aí espero muito que vocês, se você tem dúvida ou não, eu tenha te ajudado. Se você tem perguntas, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você quiser me procurar pelo Instagram ou também pelo e-mail, meu e-mail tá aqui no box de informações. Um beijão e até o próximo. Tchau!